Bom dia, pessoal. Aguardando a professora Juliana Chani. Professora Juliana Chani. Bom dia. Não deu certo, professora Juliana? Mandei o convite. Agora deu certo. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Hoje deu certo, né? Hoje deu. Nossa, eu tô aqui em Joanópolis, está muito frio. Bom dia, Aline. E eu tô aqui em Piracaia. Nossa, muito frio. Muito frio, eu acordei, estavam 10 graus. Nossa Senhora. É, Bom, vamos entrar no tema, né, professora? Antes de tudo, eu queria pedir perdão a todos. Engraçado que nós tivemos dois problemas, e esses dois problemas acontecem na hora da live. Não dá nem pra gente avisar que não vamos fazer a live, pedir desculpa. Não dá, porque é na hora. Não tem como avisar, né? Bom dia, Gislane, bom dia a todos. Bom, vamos, professora, passar a palavra para dar bom dia, para você dar bom dia para os nossos amigos. Olá, muito bom dia, Ana, Gui, outra Ana, Carla, doutora Carla, Gislaine. Muito bom dia a todos. Estão empolgados, hein, no feriadinho. Falei, essa live vai ser. O pessoal vai assistir no gravado, não vai ser no ao vivo. Vai estar o pessoal empolgado aí, querendo saber de execução. Legal. Eu não estou conseguindo abrir o Instagram no computador para acompanhar o chat. Eu não sei o que acontece com esse Instagram, tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a mulher do executado, né? Antes de falar sobre isso, acho assim que a gente, hoje em dia, a gente nem pode mais usar a mulher do executado, porque se acostumou a usar a mulher do executado, porque era o homem que trabalhava e a mulher ficava em casa, mas isso daí há muitos anos que não é assim. Então, é super comum acontecer da mulher ser a devedora, a mulher ser a empresária, e os bens estão no nome do marido, né? E hoje em dia, com essa família multiespécie, né? Então, sei lá se a gente poderia falar cônjuge ou companheiro do executado, alguma coisa assim, né? Mas o que acontece quando a gente fala sobre. Bom dia! Bom dia! Quando a gente fala sobre cônjuge do executado, mulher do executado, a gente tem que lembrar de dois princípios constitucionais para os dois lados. De um lado é o direito de propriedade, a efetiva tutela jurisdicional e a natureza alimentar do crédito trabalhista, né, para o exequente. E de outro lado é o direito de propriedade, o devido processo legal e a proteção, ameação de terceiro alheio ao título executivo. Então nós estamos falando de princípios constitucionais que a gente deve levar em conta, porque o recurso de revista na fase de execução só sobe por matéria constitucional. Então a gente tem que alegar isso desde a nossa primeira manifestação, tanto estando do lado do exequente quanto estando em lado do executado, né? E a gente não pode a gente não pode esquecer do artigo 790, inciso 4 do CPC, que ele é peremptório ao dispor que estão sujeitos à execução dos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. A professora vai dar o pulo do gato aí, se é o bem do executado, se é a ameação, como que é. Porque aqui nós estamos falando do Instituto da Responsabilidade Patrimonial Secundária. Sim. Então, eu estou falando de direito material, mas mais especificamente sobre o regime de bens. E quando fala em regime de bens, é comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e separação total de bens. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o Código Civil que está em reforma, que provavelmente vai substituir o atual, ele vai ser separação total de bens. O que é de um, o que é do outro, não se comunica. Mas daí só quando ele entrar
em vigor, né? E, para mim, o ônus da prova da mulher, ou do cônjuge, ou do companheiro, aí no caso, de provar que o fruto do trabalho do trabalhador, dessa relação trabalhista que nós estamos perseguindo na Justiça do Trabalho, quem tem o ônus de provar que não reverteu para entidade familiar é o ex-cônjuge, esse companheiro, essa mulher. Não é o reclamante que tem que comprovar que reverteu. E essa prova, aí, no caso, ela deve ser realizada através de embargos de terceiro. Por quê? Porque esse terceiro, esse cônjuge, mulher, ele não faz parte do título executivo, então ele deve se manifestar através de embargos de terceiro. Eu acredito que não, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor. Eu não sei se exige IDPJ, eu queria ouvir a sua opinião aí. Mas, assim, com tudo isso, a gente observa cada vez mais que a execução trabalhista, ela exige uma precisão cirúrgica. Cada vez mais que a gente vai entrando no tema, cada vez mais a gente observa que exige uma precisão cirúrgica. Eu tenho duas decisões, engraçado que as duas são do TRT3, e uma admite a possibilidade de penhora do cônjuge, bem do cônjuge, e que a outra não admite, as duas do TRT3. Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, o link está lá na minha bio. Nesse grupo de WhatsApp a gente disponibiliza jurisprudência, peças, a gente troca muitas informações, é um local para a gente aprender e ensinar sobre execução. Mas era isso que eu queria falar, professor, está com a palavra. Tá certo. Então foi tudo perfeito o que você falou, é isso mesmo. Aí é por óbvio que essa aula vai ter que ter mais umas 2 lives só desse tema, né? Por óbvio, 20 minutos a gente não vai conseguir distribuir a informação aí para todos os regimes e hipóteses, né? Então vamos lá. Muito depende o que a gente pretende, né, professor? Por quê? Muitas vezes o reclamante, na hora da execução, ele quer incluir o cônjuge no polo passivo. Aí, sim, depende de DPJ, você trazer um cônjuge para o polo passivo que é alheio à execução, que não faz parte do contrato social. Então, você vai precisar de um IDPJ para trazer esse cônjuge alheio à execução para o polo passivo, se você quer a condenação desse cônjuge. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa hipótese para a última live desse tema. Vamos colocar a hipótese hoje que a gente não quer o cônjuge no polo passivo. O que a gente quer é a penhora sobre a meação que está no nome do cônjuge alheio à execução. É sem trazer ele para o polo passivo, tá certo? Então, quando eu recebo uma execução aqui no escritório, o que eu vou ver, né? Aí eu fiz pesquisas de prática contra os sócios atuais e não localizou nada. E aí, de repente, até localizou uma matrícula, mas essa matrícula é bem de família. Aí, chegou ali na matrícula, eu vi que está escrito assim, que o João da Silva é casado com a Maria da Silva no regime de comunhão parcial de bens. E muitas vezes tem até o cartório que eles são casados na matrícula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir o ofício para o juízo para que traga cópia daquela certidão de casamento naquele cartório que fala que eles são casados ali na matrícula. Se eu não tenho essa informação, eu vou pedir para usar o convênio ARPEN. Porque aí traz a cópia da matrícula, aí do casamento. Então, eu tenho uma prova. Tá aqui o regime, tá aprovado. Aí, o que eu faço? Eu não peço pesquisa simples em nome da cônjuge para ter ideia se ela tem bens. Eu faço essa pesquisa. Por quê? Porque os juízos têm uma certa mania, como é que o pessoal fala? Quase nunca acontece, mas é todo dia. É raro, mas acontece sempre. É uma coisa assim, né? Aí eles indeferem.
Aí, o que, que eu faço para não indeferir o meu pedido? Que eles falam assim, ó, eu não vou fazer pesquisa alguma em nome de qualquer pessoa que seja alheia à execução. E logo já te indefere. E aí, o que, que acontece? Você, na hora de ler o despacho, você entende assim, o juízo só indeferiu a pesquisa. Mas se você olhar ali, ele indefere realmente a penhora sobre os bens do cônjuge alheio à execução. Então eu sei o regime de casamento, eu já tenho a certidão de casamento, fiz essa prova. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar todas as ações que tem em nome dessa cônjuge alheia à execução. Eu vou fazer uma pesquisa paga de veículo e de imóvel em nome dessa cônjuge. Vou pegar inventário, apesar dos bens que não se comunicam, mas ainda assim eu vou caçar se ela tem algum inventário, etc. Para receber que ela é herdeira. Enfim, eu caço a vida dessa cônjuge. E aí eu faço uma petição explicando para o juiz o regime de casamento, que eu não pretendo a inclusão dela no polo passivo, que eu pretendo a penhora de 50% desses bens que estão registrados em nome da cônjuge alheia à execução, porém, face o regime de casamento com o devedor, esse devedor tem 50% dos bens. Então, eu vou levar a leilão 100% dos bens da cônjuge, reservar 50% da avaliação para ela e os outros 50% vai pagar a minha execução. Então, eu vou conseguir expropriar os bens da cônjuge sem trazer ela para o polo passivo. Então, o pulo do gato é: primeiro descobre o regime de casamento. Depois, faça pesquisa em nome da cônjuge. E você não vai pedir, nessa hipótese, a inclusão da cônjuge no polo passivo. Você vai pedir tão somente a penhora de 100% desse bem, porém reservando 50% do produto da asta pública para o cônjuge alheio à execução, que pode ser homem ou mulher. Isso. E você falou uma coisa muito importante, que é a gente pesquisar a vida desse cônjuge, né, homem ou mulher. Porque, de repente, eles deixam um único bem registrado no nome da mulher, só que a gente pesquisando no TJ, tudo, é, a gente, a pessoa sempre utiliza outro endereço, que não aquele que está registrado no nome dela, a pessoa utiliza outro endereço, né? Aí, acho que é com base no artigo 5º ou 6º do CPC, que é o princípio da cooperação, a gente pede para o juiz oficiar esse cartório para ver se tem alguma procuração, que é o que a gente falou lá do DOI e do DIMOB, né? Para ver se tem alguma procuração, alguma coisa, e esse bem pertence ao executado, mas a matrícula só não está registrada no nome dele. Sim. Né? Então, é importante a gente... Claro, mas isso acontece. É importante a gente pesquisar, porque a gente acaba localizando outros bens. Porque 100% dos casos, esse terceiro alheio à execução, seja homem ou mulher, o que ele vai alegar é bem de família. Sim. 100% dos casos, ele alega um bem de família. E bem de família, no TST, é impossível você penhorar. Bem de família, mesmo o TST, ele sempre vai considerar bem de família. Sim. Então a gente precisa ter essa pesquisa para justificar que não é bem de família ou para arrumar outro bem, seja veículo, seja qualquer outra coisa, né? Porque não é aquilo que você sempre fala, virtualmente milionário, né? A gente tem que transformar tudo isso em dinheiro, senão não Tem resolve. uma hipótese no Cível aqui, professor, olha que coisa diferente. Eu achei duas matrículas em nome da cônjuge alheia à execução. Aí, quando essa cônjuge, ela recebeu de herança essa matrícula e ela era alheia à execução. Duas matrículas. Nessas matrículas não estavam... Quando ela recebeu, era só terreno. Estava na cópia do processo de inventário dela. Ela recebeu só um terreno. Durante o curso do casamento, eles abriram
As duas matrículas davam uma chacrinha, tá? É no interior. Eles abriram um negócio de vender queijo. Vendia todos os tipos de queijo ali. E aí foi ficando maiorzinho, eles compraram 4 terrenos do lado, já estava virando um sítio, nananã, e aí foi indo. Então, o que aconteceu? Aí eu pedi a penhora de 2 matrículas, porque a execução era um pouco grande, do cônjuge alheio à execução. Aí eu fiz a conta, eu falei, bom, eu vou penhorar 2 matrículas, porque ele vai a leilão a 50%, e aí ele vendendo a 50%, sim, aí eu vou ter minha execução garantida. Se eu fizer um imóvel, em valor a minha execução vai estar garantida, mas na venda não vai estar, porque ele vai a 50%. Então eu peguei e indiquei 2, tá bom. Veio a cônjuge, entrou com embargos de terceiro, falou que ela tinha recebido aquilo de herança. A gente conseguiu descaracterizar porque ao longo do casamento o sócio participou de tudo. Tanto que foram comprados mais 2 terrenos, foi aberta uma empresa lá dentro que foi a empresa devedora. Aí, ok. Aí, na hora de levar a leilão, na hora de fazer a avaliação desse bem, o oficial de justiça falou: a casa, a empresa, tudo se mistura ali, não tem como fazer uma divisão, porque tem um galpão, tal, tal, tal. Aí foi para laudo pericial. No fim, então, isso aqui é TJ, tá, gente? Eu nunca vi isso no TRT, TJ São Paulo. No fim, está em fase de laudo pericial, porque o juízo ele quer desmembrar a matrícula e ainda que não consiga, ele pediu para no laudo pericial o perito verificar a condição de servidão. Nossa, Ele vai desmembrar a matrícula e vai ainda fazer esses terceiros darem passagem, quer dizer, esse devedor e essa cônjuge da passagem do próprio terreno deles para terceiro, com servidão. Ou seja, ou eles pagam ou eles estão lascados. Porque esse juiz, ele tá duro. E eu achei demais o que ele determinou. E determinou ex officio. não, então, quando a gente pega um juiz que tem boa vontade, a gente consegue, né? Porque, assim, acho que um dos maiores problemas na execução é que a gente tem que brigar contra o juiz, não é nem contra a parte contrária, porque às vezes, normalmente a parte contrária nem se manifesta. Sim, É o juiz que indefere e a parte contrária nem se manifesta. é verdade. Então é uma briga árdua. É a gente que tem que localizar patrimônio, a gente que tem que desenhar para o juiz, a gente que tem, sabe, tem que ir lá nos embargos auriculares, porque o juiz faz de tudo, o juiz atua para o executado. Uma vez eu conversei com o professor Valdir Florido, eu falei, professor, por favor, faz uma semana inteira só de execução, né? Porque eu só falo de execução, o professor me vê, já enxerga execução e já até sai correndo de mim. Aí eu falo para ele, professor, pelo amor de Deus, faz uma semana só de execução para preparar os juízes, que eles estão super bem preparados na fase de conhecimento, etc. Mas na execução, que dificuldade. Eu vejo que alguns não entendem nem do convênio, eles não sabem nem que existe, indeferem de plano, aí a gente tem que ir para o tribunal. A conta ali na asta pública, eles não percebem, temos que ir para o tribunal. Eu estou vendo que está com muita dificuldade na execução, os juízes não estão preparados para execução. É um ou outro que ama execução, ama o tema. Não é que permita, que esteja dentro da lei mesmo, estude o tema, entenda a resposta do convênio, porque não entendem. E aí, como eles desconhecem, a gente faz um pedido, eles vão negar, porque eles nem conhecem. Eles não estão nem entendendo do que a gente está falando. Então, é muito complicado. Aí você vai para o tribunal, muitas vezes a decisão é considerada interlocutória, ou seja, está travando demais as execuções. Aí, bom, eu espero que ainda dê tempo pro professor, coitado, que ele já tem tanta coisa, né? Tá terminando aí o mandato dele, mas assim, eu queria muito que ainda desse tempo para esse evento acontecer, porque eu vi que em Minas, Paraná, Goiás, os juízes estão sendo preparados para a fase de execução. Eles são obrigados a assistir um curso lá que o tribunal dá, e eles estão sendo preparados para a fase de execução. Então, chegou a hora do nosso TRT15 e o TRT02 fazer o mesmo. Sim. E a gente tem que lembrar também que na execução
embora na nossa primeira live a gente tenha falado que a execução se inicia lá no atendimento ao cliente antes de fazer a inicial de conhecimento, e isso prova que a gente está lutando contra o tempo desde o início. Sim. Está lutando contra o tempo. Se o juiz indefere, a gente tem que recorrer, ou se é uma decisão interlocutória, não comporta recurso, não sei o quê, a gente só está perdendo tempo e cada vez mais dificultando a nossa situação pelo exequente. Verdade. Professor, tem pergunta? Porque eu juro que eu não enxergo. Então, eu não consegui abrir aqui no computador, e pelo que eu vi, aqui pelo que eu enxerguei aqui no celular, não. O que a Jane está falando agora é que no TRT-15, de 13 a 17, prazo suspenso no primeiro e segundo grau para dar atenção às execuções. Aí, ó, tá vendo? Olha, o TRT-15, eles têm uma central ali de busca patrimonial, mas assim, o que que acontece? Eu estou sofrendo bastante, mas bastante no TRT-15 para fazer execução. O que que eles estão fazendo? Aproveitando pesquisas que já foram realizadas. Então, por exemplo, bateu lá na central de mandados, eles falam assim, eu já fiz pesquisa no processo X e já deu negativo e usa como prova emprestada para as demais. Como se fosse uma central de execução que tem lá, não sei como trabalha direito, se são oficiais de justiça, mas eu sei que tem um núcleo de execução lá no TRT-15. Aí o que que acontece? Muitas vezes eu faço um pedido para o juiz e ele me nega, porque ele fala assim, esse aqui já foi para a central de mandado conforme processo tal e não tem. Não tem. Só que eu estou fazendo um pedido totalmente diferente do que a central de mandados já realizou. E muitas vezes eu quero que aquela prova seja juntada no meu processo, ainda que negativa, porque eu tenho expectativa de um pedido posterior, porque eu tenho uma estratégia lá na frente. Então, muitas provas, ainda que negativa, eu quero juntada, porque aquela prova negativa vai servir de estratégia para uma coisa lá na frente para mim. Uma simulação, uma fraude, etc. E tudo eles negam. Eu estou sofrendo demais, o TRT-15 é demorado. O TRT-15 aproveita de diligências de outros processos e muitas vezes é diligência antiga que o devedor de um dia para o outro pode ter conquistado bem. Se um DOI foi mal pesquisado em um processo e aí eu peço de novo no meu, eles indeferem porque já foi feito e o oficial de justiça tem fé pública. Então eu estou sofrendo muito, porque uma vez eu sabia que o terceiro tinha procedido à venda de um bem. Eu lutei para localizar o cartório, eu fui um por um lá no TRT-15, consegui localizar o contrato de compra e venda e tive que esfregar no processo para demonstrar que o oficial de justiça estava errado. E que apesar dele ter fé pública, ele é um ser humano que erra. Então, que o tribunal deveria deferir os pedidos. Ainda tomei uma lapada do juiz, você acredita? Então, assim, é complicado, sabe? Então, assim, tô sofrendo com o TRT-15 e não sei se o que fizeram melhorou ou piorou, porque para mim piorou, porque os juízes estão utilizando de diligências antigas e por conta que o oficial tem fé pública, ele sequer lê meu pedido e fala que a empresa não tem bens e acabou, é agravo atrás de agravo. E o TRT-15 também, tudo é decisão interlocutória. Lá é uma inteligência artificial maravilhosa, bateu lá interlocutória. Então, tá difícil trabalhar com o TRT-15. Eu tô revoltada, vocês estão vendo, né? Eu não queria assim. É o que eu falei, né? A execução exige precisão cirúrgica, porque a gente está lutando contra o juiz. Ô, Ju, você perguntou se tem pergunta. A Edna fez uma pergunta aqui. Ju, como você procura as matrículas em nome da esposa? Você falou, como é? Então, o ARPEN, eu procuro a certidão de casamento. Né? A gente pede a certidão de casamento. Para fazer pesquisa, que eu pago as pesquisas em nome da cônjuge, eu não fico pedindo não, porque o juiz indefere. Ele fala que não vai fazer pesquisa com pessoa alheia à execução. Então, eu faço aquela pesquisa prévia de imóvel, que custa baratinho, custa, acho que em São Paulo, R$7. Se eu não me engano, no Rio é 40. Eu faço aquela pesquisa prévia de imóvel na ONR. E aí ela dá a lista de matrículas que a
que passaram em nome desse CPF. E aí depois eu vejo em que cartório que estão essas matrículas que apareceram na pesquisa prévia e vou lá e peço aquela matrícula de teor simples, que é baratinha, R$ 26, São Paulo. Não sei se você conhece aquela que vem até escrito assim, sem validade, mas ela tem validade, é porque ela é aquela cópia digitalizada. Sim. Custa R$ 26. E a Cecília Rosa Gomes, ela pergunta, e se o bem estiver alienado? Aí eu não entendi a pergunta, porque se o bem estiver alienado, não vai estar no nome nem do executado e nem da cônjuge, né? Não sei. É porque às vezes ela pode fazer uma pesquisa em nome da cônjuge e aparecer que o bem está alienado fiduciariamente, Ah, né? sim, a gente Sim. fez alienação. Aí você vai pedir a penhora dos direitos aquisitivos, né? Em tese, sim, você pode penhorar direitos aquisitivos 50%. Só que você vai ter que fazer a conta, porque você vai ter que pedir para o banco trazer a planilha do que já foi quitado daquele imóvel. Aí você tem que fazer a conta, sei lá, o imóvel vale 300 mil, eles pagaram 150. E aí, em tese, vai ter que devolver 50% para a mulher. Os outros 50% que sobra, vai quitar a sua execução? Se não, talvez não compensa você indicar agora. Então, depende, você precisa fazer a conta, É isso aí. né? Primeiro você pede a cópia do contrato lá para o banco, veja quantas parcelas foram pagas, dá uma olhadinha no Google ali quanto é que vale um imóvel na mesma rua, mesma região, só para você ter uma ideia. Tenha ciência que indo a leilão vai a 50%, então você tem que fazer a conta para ver se sobra dinheiro na asta pública para você. E aí, aí você vai ter que, se não sobrar, você vai ter que entrar naquela luta que o direito, que o crédito alimentar tem preferência para receber frente ao banco que alienou aquele veículo fiduciariamente. Então, aí você vai para a turma preventa. Seu processo caiu em que turma o recurso ordinário? Ah, na quarta turma. Vai lá e vê se a quarta turma dá preferência para o crédito trabalhista frente ao banco credor fiduciário. Porque tem turma que não dá preferência, não, paga o banco. Isso. A Luciana Figueiredo também fez uma pergunta aqui. Na Leme faz essa pesquisa em pesquisa prévia, né? É isso mesmo, né, Ju? A Leme Forense também tem pesquisa prévia. Quem tem o Leme Forense, eu tenho o Leme Forense, então dá para eu pedir pelo Leme. Mas para quem não tem o Leme, então eu aconselho ir para a ONR, né? Não tem como. É O isso. Leme cobra mensalidade, tem advogado que não tem o Leme. É isso, professor. Hoje, feriado em São Paulo, nós passamos um pouco do tempo aqui, mas foi muito bom. Provavelmente, a semana que vem, a gente vai continuar falando sobre esse terceiro, né? Costumou falar mulher, mas é terceiro, pode ser mulher, homem, cônjuge, hoje em dia, família multiespécie. Mas foi muito bom essa retomada. Peço desculpa a todos novamente que tivemos problemas semana passada, mas muito obrigado a todos que participaram, que divulgaram a live, que fizeram perguntas. Muito obrigado, professora. Bom feriado e até a próxima. Bom, feriado nada, eu vou trabalhar. Meu filho não assistiu um jogo da Copa. Eu liberei todo mundo e fiquei trabalhando. Eu só trabalho, tá tudo atrasado aqui no escritório, tô trabalhando que nem uma maluca, graças a Deus. Então, eu quero desejar um bom dia, um bom feriado a todos. Os prazos estão suspensos em São Paulo? Até Não, amanhã, até segunda? Não, não. não, Que não. pena. Não saiba, não. Que pena que eu tava precisando dessa suspensão, você nem sabe. Então, eu quero desejar uma ótima semana, uma semana de muitas publicações positivas, um diário oficial lotado de alvará para todos vocês. Semana que vem a gente volta com a Execução na Veia, às 8h07. Vamos falar ainda sobre regime de casamento. A gente tem várias hipóteses para trazer. Tem o regime universal, tem que trazer o cônjuge mesmo para o polo passivo. Então, a gente vai trazer dicas incríveis ainda sobre regime de casamento que vai poder acelerar a execução de vocês, tá bom? Ótima semana a todos, que seja abençoado. Professor, muito obrigada. E venha almoçar aqui em Piracaia. Bom, Traga a namorada, vamos comer um peixinho, tá bom? vamos combinar. Obrigado. Tchau, tchau. Bom Tchau, pessoal. dia.